Senhor presidente, colegas vereadores da mesa, vereadores do plenário, vereadora, público externo que nos escuta, senhoras e senhores, semana passada nós não utilizamos a tribuna e eu gostaria aqui de fazer umas referências, porque nós temos aqui a obrigação de cobrar as coisas com responsabilidade, inclusive na questão de quem fez melhor ou de quem pode fazer melhor. E aí, eu não assisti o programa, mas eu vi alguns comentários e, inclusive, com relação ao hospital, que os senhores foram no hospital e foram verificar que o hospital está ruim, que o hospital está atendendo mal. Isso é a versão dos senhores, que eu no meu entender, Vossas Excelências não tinha moral para isso, porque na época dos senhores era muito pior. E a população de Sertânia é a grande testemunha disso. Por quê? Porque estava o telhado caindo, tinha alas interditadas, alas misturadas masculinas com feminino. Quer dizer, qual a moral dos senhores? Gravar uma entrevista, jogar para o público, utilizando um programa de rádio. Quer dizer, como se vocês tivessem feito melhor. E todos nós sabemos que Vossas Excelências não fizeram melhor. Era muito, mas muito pior mesmo, inclusive na estrutura física. Então, me desculpem, Vossas Excelências, deviam ter procurado realmente o que fazer. E está na hora de Vossas Excelências procurarem o que fazer por Sertânia, em benefício de Sertânia, para melhorar a qualidade de vida do povo de Sertânia. Que eu aqui vou relatar vários fatos e provar para os senhores que está na hora dos senhores trabalhar por Sertânia, buscar trabalhar. Foram no dia seguinte falar com o Genilson, que foi os senhores mesmo que deixaram ele lá. Quem colocou o doutor Genilson lá foi os senhores, não foi a administração atual, apenas deixou, mas foi os senhores, tá certo? Então veja aqui, essa situação de você chegar, levar essa informação distorcida para a população, é isso que eu não acho correto. Eu não acho que isso é certo. Por quê? Fica como se vocês tivessem feito melhor. E não era, a gente sabe disso. Com relação às atuações dos senhores, tem muita, mas muita coisa mesmo que os senhores deviam estar preocupados e tentando resolver. Sabe qual é uma delas? A questão do Olavo Bilac. 2 quadras o Olavo Bilac tem, estão interditadas todas 2. Os senhores fizeram o quê para resolver o problema? E o governador é do seu partido. Por que Vossas Excelências não se juntam e não faz um documento e não cobra isso do seu governador para resolver o problema que está aí? Os alunos prejudicados. Isso os senhores não falam. A questão da delegacia de Sertânia, fizeram o quê? Precisam fazer alguma coisa. É muito melhor do que Vossas Excelências fazer comparativo com o governo, que não tinha moral nenhuma para fazer comparativo com o governo de ninguém, principalmente lá no hospital. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu fiz um pronunciamento, fiz um requerimento, inclusive pedindo aos deputados de Sertânia
que se empenhasse e colocasse emendas parlamentares para o desenvolvimento de nossa cidade, que é isso que nós queremos. Nós nunca queremos, pensamos em eleger deputado algum apenas para criticar. Não, nós elegemos o deputado para que a gente mais tarde possa cobrar dele ações no sentido de melhorar a vida das pessoas que eles são representantes. E aqui, minha gente, eu vou fazer aqui uns comparativos com os deputados de Sertânia e os deputados que nós apoiamos e que foram votados aqui em Sertânia. Eu vou aqui dizer a diferença, e eu precisava fazer esse registro e esse comparativo, que o povo de Sertânia está na hora de deixar de ser utilizado como massa de manobra por alguns, pensando que Sertânia é um curral eleitoral e que eles não precisam nada fazer porque já tem o voto certo. Precisam abrir as mentes, e a gente precisa explicar ao povo. Sabe por quê? Porque nós temos aqui, eu vou dizer, nós temos emendas parlamentares do deputado Zeca Cavalcante, que é isso que nós queremos. Não estou aqui falando mal de nenhum parlamentar. Eu estou pedindo para os senhores dizer aos seus deputados de seu grupo, de seu partido, que façam e sigam esse exemplo que está aqui. O deputado Zeca Cavalcante destinou para Sertânia, o Ministério das Cidades, 700 mil reais. 700 mil reais. Destinou para Sertânia, nos esportes, 400 mil reais. Destinou para a saúde em Sertânia, na atenção básica, 440 mil reais. Ou seja, totalizou um total de emendas de 1.540.000 reais. E nosso deputado de Sertânia, Gonzaga Patriota, destinou quantos? Quantos mil reais? Siga esse exemplo, que o que nós queremos é trabalho, o que nós queremos é desenvolvimento. Chega de estar falando conversa fiada, todos os programas sem nada a fazer. Então, que esse recado seja dado, e eu precisava fazer esse registro. Zeca Cavalcante colocou para a Sertânia 1.540.000 reais. E vou dizer outra novidade aos senhores também. Lá em Arco Verde, ele tem uma prefeita que é opositora a ele. E nem por isso ele deixou de botar emendas parlamentares para lá. Sabe por quê? Porque lá ele tem os eleitores dele. E lá ele precisa desenvolver Arco Verde. Por que é que Arco Verde cresce? Porque não tem essa política mesquinha, não. Isso é uma política mesquinha que só traz atraso. E vamos parar com essa política, está na hora. Para Arco Verde, ele botou de emendas parlamentares para Arco Verde, para a Policlínica, 400 mil reais. 400 mil reais. Está gravado aqui, e aqui depois todo vai ter acesso. Para um distrito industrial de Arco Verde, 60 milhões de reais. E lá a prefeita é opositora a ele. É esse exemplo que esses deputados de Sertânia precisam ter. Trabalhar para o povo de Sertânia, não é para Guga Lins, não. Para o povo de Sertânia que votaram nos senhores. E os senhores têm obrigação e compromisso com os eleitores e com a cidade que vocês são representantes. Então está na hora de pedir aos deputados de vocês, do seu partido, que parem com essa política mesquinha e comece a destinar recursos para desenvolver Sertânia, porque Sertânia jamais
será um curral eleitoral onde eles vão dar um grito e todo mundo vai acompanhar. Isso está mudando, a cabeça das pessoas vão mudar ainda mais, e nós esperamos que no futuro as pessoas elejam deputados e parlamentares para trabalhar e não para ficar conversando fiado. Agora vamos aqui no deputado estadual, Júlio Cavalcante. Júlio Cavalcante destinou para a Sertânia, inclusive eu fiz aquele título de cidadão, onde ele tinha destinado para a Sertânia R$200 mil para a compra de equipamentos para o hospital, que está sendo liberado agora. E já garantiu para o próximo ano, em 2016, mais R$200 mil. Senhores, peçam aos deputados estaduais dos senhores e do partido dos senhores, para que siga também esse exemplo, porque inclusive disseram que tinha umas emendas parlamentares aí que foi para o IPA, que até hoje eu peço e ninguém nunca me disse aonde foi investido o recurso. Ouvi aqui o vereador Antônio Almeida dizer, foi investido não sei aonde, 3 ou 4 ações. Botem emendas parlamentares para desenvolver a cidade nossa, deles. E eles têm a obrigação, foram eleitos para isso. Agora vou dizer, as emendas parlamentares do deputado estadual de Arco Verde, para Arco Verde, Júlio Cavalcante, colocou lá R$1.250.000. Por isso que Arco Verde cresce, porque a política de Arco Verde é a política da melhor situação. Aqui é do quanto pior, melhor. Vamos parar com essa demagogia. Vamos ter responsabilidade e vamos cobrar de quem pode para fazer. A gente vê aqui pessoas alienadas, inclusive nas redes sociais, defendendo a pessoa, porque eles gostam daquela pessoa. É como se fosse uma seita. Não é porque o que ele faz. Eu aqui utilizo essa tribuna para cobrar responsabilidade de quem pode. E nós temos deputado eleito aqui em Sertânia com o voto do povo. E precisa e tem compromisso com o povo. Se não fazem, o povo devia fazer e colocar eles no lugar onde eles merecem. Porque Sertânia não tem nenhuma obrigação de eleger deputados, ou seja, qualquer parlamentar, apenas para criticar. Precisamos eleger para trabalhar. E nós precisamos cobrar de quem pode para trabalhar. Essa política de assistencialismo, garantindo migalhas a cidadãos, para na hora da eleição trocar por voto, acabam com isso. Vamos trabalhar, porque o povo precisa de trabalho, o povo precisa de emendas parlamentares, eles foram eleitos para isso. Eu dei os exemplos aqui apenas para que a gente pudesse fazer a comparação, porque a gente vê direto, pessoal, o que é que Zeca botou para a Sertânia, o que foi que Júlio botou para a Sertânia, eu estou aqui dizendo. Agora vocês façam o mesmo papel, tragam para aqui e utilizem essa tribuna aqui, ó, para dizer quanto os deputados dos senhores colocou para a Sertânia. É bonito e o povo vai gostar, eu tenho certeza disso, porque todos nós queremos trabalho. E nós estamos aqui empenhados para isso, para cobrar a responsabilidade de quem tem. Então, ao invés de vocês ficarem cascaviando besteira, política mesquinha, busquem resolver as pendências do Estado que está aí. A escola do Olavo, a segurança, esses prédios que estão aí abandonados, um da Rua de Joá já caiu. Então vamos resolver, ajuda o governo. É assim que nós temos a obrigação de votar e honrar o nosso voto. O nosso voto só vai ter valor se tiver, no mínimo, quem faça alguma coisa em benefício de nossa população. Eu estou aqui encarecidamente pedindo aos senhores, vamos cobrar dos deputados de Sertânia também,
pelo menos igual os que de Arco Verde fizeram. Nada mais do que isso, pelo menos isso, para honrar os votos que eles tiveram aqui em Sertânia. Muito obrigado e até a próxima.